Muito tempo. Tranquilo? Aí vamos para a questão 4. Nessa questão 4, o que é que acontece aqui? Antes de eu ler a questão, vou fazer uma bela de uma pergunta. Gente, imagina aí vocês agora, imagina aí, que tá um calor, não tá calor, tá muito frio, mas vamos pensar que tá um calor de torar aí. Você foi na feira e tal, chegou na feira com sua mãe, aí ela comprou uns refrigerantes lá com você, mas quando você abriu o congelador, o refrigerante tava quente, você abriu o congelador para pegar gelo, não tinha gelo. Mas vamos imaginar que tivesse gelo, para ficar legal, né? A gente não pode ficar com a sensação ruim, né? Vamos imaginar uma sensação boa. Tem lá, abriu a coca, tchá, fez tch, abriu a coca, botou gelo e encheu. Você concorda que quando você estava com um copo vazio, um exemplo, um copo vazio, botasse a coca, botou ali meio copo, você bota uma pedra de gelo, o que é que faz com o seu volume? Sobe. Retira a pedra de gelo, diminui. Coloca a pedra de gelo, sobe. É claro que quando ela vai derretendo, vai misturando, ali vai aumentando o nível normalmente. Mas vamos imaginar aqui. O copo está cheio de coca e eu coloco o gelo. O que é que acontece? Sobe. É isso que eu quero que você entenda. O volume já existia. Se eu coloco algum volume, ele vai fazer o quê? Subir. Se eu retiro, volta ao normal. Hipoteticamente, né? Porque temos que desprezar que não saiu nada, né? Que a gente sabe que vai sair, vai se perder alguma coisa, vai se misturar por causa do calor. Aí presta atenção aqui. Isso. Com a conta do calor de Patos. Ave Maria. Aí é quente. Já fui para lá São João 3 vezes. Muito, muito quente. Presta atenção aqui. A questão fala o seguinte: alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então a gente tem esse tanque aqui, ó. O que é que esse tanque quer dizer? Outra coisa, anota isso aqui, olha isso aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui e isso aqui é comprimento e largura. Comprimento e largura, comprimento e largura. Sendo que às vezes, algumas pessoas dizem que isso aqui é chamado de profundidade. Aí, anota isso aí, presta atenção. Quando eu falo de profundidade, existem dois tipos de profundidade que você precisa entender. Quando eu já falei a palavra altura, a profundidade significa isso aqui, tá? Mas se eu não falei sobre a altura, a profundidade é quem? A altura. Você precisa entender isso aí. Por quê? Porque a prova do Enem, às vezes, gosta de trollar a gente. Por quê? Falou comprimento e largura, eu entendo que é isso aqui. Aí ele vai falar sobre a profundidade. Se ele falar profundidade é quem? A minha altura. Legal? Mas se ele não falar sobre a altura, ele vai dizer o seguinte, ó, comprimento e profundidade. Então ele está falando sobre quem? Sobre esses caras. Então vocês têm que entender muito bem isso aí, tá? Lembra, se ele falou já da altura, a profundidade significa esse espaçamento aqui, tá? Que eu estou passando a mão. Se ele não falou, a profundidade vai significar o quê? A altura. Porque, por exemplo, você está na piscina. Você não vai perguntar a altura da piscina, você vai dizer assim, qual é a profundidade dessa piscina? E eu vou entender que a profundidade é quem? A altura. Mas se eu estiver falando da parte de baixo, é o comprimento dela, tá certo? Mas isso aí a gente vai trabalhando nas questões, beleza? Tranquilo? Vou ler de novo aqui pra gente fazer, tá? Vamos zerar aqui o game. Alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza o tanque de resfriamento. Então nós temos 40, 30 e a altura toda é 25, mas esse espaçamento aqui é 5, então quer dizer que minha altura não é total 25, não está cheio o meu tanque, está com altura até 20, tá? Eu preciso me sacar nisso aí. Aí ele fala o seguinte, o que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Espera aí, o que é que vai acontecer? Ele vai colocar dentro desse tanque um volume. Vamos pensar com uma pedra de gelo? Então, quando eu boto essa pedra de gelo, faz o quê? Sobe. Legal, entendemos, pegamos o jogo. Porém, ele já deu o volume que vai aumentar, ó. Aumentou 2.400. Aí eu vou fazer um comentário aqui com vocês e eu preciso que vocês respondam no chat para eu analisar, tá? Presta atenção, gente. Você concorda comigo? Vamos pensar o seguinte. Que esse tanque está vazio. O tanque está vazio. Se eu colocar 2.400 centímetros cúbicos de volume, ele não vai chegar na altura. Se ele está vazio, ele vai chegar na altura. Vamos dizer que essa altura seja 10. Ah, botei 2.400 centímetros cúbicos, a altura é 10. Legal. Aí vamos para a primeira parte. De novo, resetamos. Coloquei, está vazio, coloquei 2.400 centímetros cúbicos, deu uma altura de 10 centímetros, hipoteticamente. Certo? Olha o que acontece. Primeira situação.
ele subiu uma altura, correto? Estava vazio o tanque, aumentei e subiu 10 centímetros. Legal. Aí vamos para a segunda situação. Vamos dizer que já esteja na metade, certo? E eu coloquei esses 2.400 centímetros que eu coloquei. O que é que tem que acontecer com a altura? Tem que subir à mesma altura que já estava vazio. Se quando eu botei vazio subiu 10 centímetros, então se eu coloco na metade tem que subir mais 10, independente do que ele esteja. Eu sei que tem que subir quanto? 10. Por que eu estou falando isso? Porque teve gente nessa questão que fez o quê? Calculou todo mundo, calculou quanto tinha de sobrado e calculou 2.400. Cara, ele já disse o seguinte para você. Ó, o meu volume é 2.400 centímetros cúbicos. Independente se isso vai estar cheio ou vazio, vai subir à mesma altura. É isso que eu quero que vocês entendam. Gente, independente se está vazio ou cheio, ele vai subir a mesma altura. Todo mundo compreende isso aí, sim ou não? Sim ou não? Acho que deu uma travada na internet aí. Deixa eu ver. Todo mundo consegue entender? Sim, legal. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele der esse tipo de questão, você vai logo direto no volume que ele deu. Lembra da questão 2, o que é que eu fiz? Tinha 12.000, 9.000, eu já fui o quê? No 3.000. Porque ali eu descubro a altura que está sendo trabalhada. Beleza? Então o que acontece aqui? Ele falou que o volume é quanto? 2.400. Ele quer saber que quando eu colocar esse volume, vai aumentar, vai passar do volume total, o que é que vai acontecer? Aí presta atenção. Eu entendo que o volume é igual a A vezes B vezes C. Então esse aqui é 2.400. Quem é o meu A? 40. Quem é o meu B? É 30. Quem é meu C? É minha altura. Que essa minha, como eu falei, esses dois caras aqui, ó, daqui para cá, não vai mudar, independente do seu volume, que se você aumentar ou não, não vai mudar. Agora, quando você coloca mais água, o seu volume aumenta, mas as suas dimensões aqui, elas continuam sendo a mesma, tá? E eu preciso saber disso. Então, o que acontece? Aqui vira uma equação de primeiro grau, né? Então, H é igual a 2.400 sobre 40 vezes 30. E, logicamente, esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse zero. Isso vai ficar 24 dividido 4 vezes 3 dá 12. 24 dividido por 12 dá quanto? 2 centímetros. Então, o que é que acontece? Para ter 2.400 centímetros cúbicos aqui dentro de volume, a altura sempre vai ser 2. Independente, se eu já tiver 10, se eu aumentei 2, ficou 12. Se eu tiver 24, aumentei 2, vai ficar 26. Então, ele sempre está aumentando quanto? 2. Então, o que é que eu tenho que olhar nas minhas alternativas? Quando eu tenho um volume de 2.400 centímetros nessa figura, está aumentando quantos centímetros? 2 centímetros. Fazendo que a água vai ficar com quanto? 22 de altura. Por que 22? Porque 25 era o total, mas aqui está faltando 5 para o topo. Então, quando eu botar esse volume, ele vai subir 2 centímetros. Se tinha 20, mais 2 dá 22. Então, a alternativa correta, letra C de Cristo. Tranquilo para todo mundo? Deixa eu ver aqui o chat, que fechou o celular. Deixa eu abrir de novo. Eita. Tranquilo para todo mundo? De boa, né? Show de bola. Aí, presta atenção, isso é uma questão do Enem, tá, gente? E eu preciso que vocês entendam. O que eu estou falando com vocês são os raciocínios. Que raciocínios são esses? Isso tem que estar na cabeça de vocês mentalmente, esse tipo de raciocínio. Por quê? Cada questão ele vai ter raciocínios parecidos, então a gente só vai encaixando durante a prova. Beleza? Aí vamos para o próximo.